Pare tudo agora. Não avance mais um segundo sem escutar o que precisa ser dito. Escute com atenção, porque esta mensagem não chega até você por acaso. Poucos sabem o que realmente acontece no mundo invisível na virada do ano. Poucos percebem que enquanto fogos estouram no céu e promessas vazias são lançadas ao vento, portas espirituais são abertas e outras, silenciosamente, se fecham. Isso não é coincidência. É um momento de decisão interior, uma escolha que marca meses, às vezes anos, diante de Deus. E deixa eu te colocar numa imagem que fixa isso na mente, enquanto a taça sobe e todo mundo grita, Feliz Ano Novo. O coração, por dentro, decide quem vai governar. E é por isso que tanta gente entra no novo ciclo sorrindo, e já começa o ano sentindo um peso que não sabe explicar. Antes de continuar, faça uma coisa simples, mas poderosa. Escreva nos comentários, Padre Pio, guia meu coração nesta virada. Não é só um comentário, é uma entrega. E fique até o final, porque o último hábito é o mais grave. E é exatamente o que bloqueia graças com um sorriso no rosto. Padre Pio revelou algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Ele alertava que existem hábitos aparentemente inofensivos, repetidos todos os anos, especialmente na virada do calendário, que bloqueiam as graças antes mesmo que elas consigam tocar a alma. Não se trata de superstição, não se trata de azar. Trata-se de leis espirituais invisíveis, tão reais quanto a dor e tão concretas quanto o arrependimento verdadeiro. Você pode até achar que este é apenas mais um aviso religioso, mas não é. Se você chegou até aqui, há algo que o céu quer te mostrar. Há uma urgência que não pode ser ignorada. Padre Pio dizia que o maior engano do inimigo é fazer o homem acreditar que certos momentos são neutros. A virada do ano não é neutra. Ela cela intenções, confirma posturas interiores e revela prioridades profundas do coração. Agora, antes de avançarmos, você precisa compreender quem está falando através deste alerta. Não é um moralista distante, não é um religioso confortável em teorias. É um homem que viveu ferido pelo céu. Padre Pio carregou no próprio corpo as chagas de Cristo por mais de 50 anos. Sangrava em silêncio enquanto o mundo dormia. E com esse sofrimento veio uma autoridade que não se aprende, se recebe. No confessionário, Padre Pio não escutava apenas palavras. Ele via a alma, via manchas invisíveis, via correntes espirituais, via portas fechadas que a própria pessoa havia trancado. Muitos entravam sorrindo, certos de que estavam bem com Deus. Saíam em lágrimas, porque foram desmascarados diante da verdade. Ele tinha o dom da leitura de almas. Não precisava que alguém falasse, bastava a presença. Há relatos incontáveis de pessoas que se ajoelhavam para confessar e ouviam dele. Não minta. Você não veio aqui para brincar com Deus. Outros ouviam pecados ditos com datas, lugares e intenções que nunca haviam sido mencionados. Não era humilhação, era misericórdia dura, era cirurgia espiritual. Padre Pio travou combates reais contra o invisível, não simbólicos, reais. Demônios o agrediam fisicamente, arremessavam objetos, deixavam seu corpo coberto de hematomas. Os frades ouviam os ruídos à noite e tremiam. Pela manhã ele descia para a missa como se nada tivesse acontecido, o rosto cansado, o olhar firme. Ele sabia que a guerra não era por ele, era pelas almas distraídas, adormecidas, convencidas de que estavam seguras. Quando ele falava de hábitos que bloqueiam a graça, falava como testemunha ocular do mundo espiritual. Ele via o efeito das escolhas. Via pessoas que rezavam muito, mas permaneciam estagnadas. Via outras que pediam bênçãos, mas cultivavam atitudes que anulavam tudo. E ele dizia com dor, eles pedem com a boca o que negam com a vida. A autoridade de Padre Pio não vinha apenas dos estigmas, vinha da obediência radical a Deus. Ele passou anos sendo investigado, silenciado, proibido de celebrar publicamente. Foi humilhado por autoridades da própria igreja. E nunca se rebelou, nunca murmurou. Ele aceitava tudo como purificação. Isso o tornava temido no inferno. Porque o orgulho é a principal arma do inimigo, e Padre Pio não lhe dava espaço.
Ele tinha visões. Via almas chegando ao confessionário acompanhadas por sombras, via outras envoltas em luz. E dizia algo que poucos entendem. Não é o tamanho do pecado que afasta a graça, é a resistência interior. Pessoas com pecados graves eram curadas rapidamente quando havia humildade. Outras, com pecados pequenos, permaneciam presas por anos por causa da soberba disfarçada de normalidade. Quando se aproximava o fim de ciclos, mudanças de estação, viradas de ano, momentos simbólicos, Padre Pio se tornava ainda mais severo. Ele dizia que esses períodos são como encruzilhadas espirituais. O homem acha que está apenas mudando o calendário, mas o céu está observando a direção do coração. Ele alertava que muitos entram no novo ano repetindo hábitos que parecem inocentes, mas que, no invisível, funcionam como declarações silenciosas. Deus pode esperar. E isso, dizia ele, dói mais no céu do que o pecado escancarado, porque o pecado declarado ainda pode ser confessado. A indiferença espiritual não. Padre Pio via pessoas pedindo prosperidade enquanto alimentavam ressentimento, pedindo paz enquanto cultivavam excessos, pedindo proteção enquanto zombavam do sagrado. E ele afirmava com autoridade: a graça não força a passagem, ela respeita a porta que o homem decide fechar. Por isso, quando falamos dos hábitos da virada do ano, não estamos falando de regras humanas. Estamos falando de alinhamento espiritual, de coerência entre o que se pede e o que se vive. Padre Pio não poupava ninguém desse confronto, porque sabia que uma verdade dura hoje evita uma eternidade de arrependimento amanhã. O que será revelado a seguir não vem de opinião pessoal. Vem dessa autoridade espiritual forjada em dor, obediência e visão do invisível. E preciso te alertar. O primeiro ponto é mais comum do que você imagina, e justamente por isso, extremamente perigoso. Então escute com ainda mais atenção. Porque agora começamos a tocar nos hábitos concretos, não ideias vagas, não conceitos abstratos. São atitudes repetidas, normalizadas, praticadas justamente na virada do ano, e que, segundo o Padre Pio, funcionam como selos espirituais. Selos que determinam se a graça encontra passagem ou se bate numa porta fechada. Hábito 1. Começar o ano sem arrependimento real. O primeiro hábito que bloqueia as graças na virada do ano é começar o novo ciclo sem arrependimento real. Não falo de culpa emocional. Não falo de frases prontas como "ano que vem vou melhorar". Padre Pio falava de algo mais profundo, a ausência deliberada de exame de consciência. A pessoa faz a contagem regressiva, brinda, deseja coisas boas, mas não para 5 minutos para encarar quem se tornou no ano que termina. Padre Pio dizia que o céu observa esse momento em silêncio, porque quem não revê o próprio caminho, repete o próprio erro, e quem repete sem arrependimento, fecha a porta da correção. Ele afirmava com dor: muitos pedem um ano novo com a alma velha, e isso, no mundo espiritual, cria estagnação. Você pode mudar o número do calendário, mas se não muda o coração, a graça não se fixa. Ela até toca, mas não permanece. Poucos sabem disso. A maioria acha que basta desejar coisas boas. Mas desejo sem conversão é ruído vazio diante de Deus. E o mais perigoso é que isso parece normal, até você perceber que o ano muda e a alma não. Hábito 2. Promessas sem decisão. O segundo hábito é ainda mais comum: entrar no novo ano fazendo promessas sem intenção de cumprir. Padre Pio chamava isso de mentira espiritual. Não porque a pessoa queira enganar Deus, ninguém engana, mas porque engana a si mesma. Promessas feitas no impulso, na emoção, sem decisão interior, criam uma fratura entre palavra e verdade. Ele dizia algo severo: Deus não se ofende com a fraqueza, mas com a falsidade. Quando alguém promete mudar sabendo que não vai, o coração se divide. E um coração dividido não sustenta graça duradoura. A graça exige verdade. Mesmo que seja a verdade humilde de dizer: "Ó Senhor, eu não consigo sozinho. Fica comigo", porque o terceiro é onde a consciência adormece sem perceber, e aí o bloqueio se instala em silêncio. Hábito 3. Excessos que anestesiam a consciência.
O terceiro hábito começa a apertar mais fundo, e aqui muitos se inquietam. É a virada do ano marcada por excessos que anestesiam a consciência. Não falo apenas de bebida ou comida, falo de fuga, de barulho constante, de estímulos que impedem o silêncio interior. Padre Pio alertava que o inimigo ama o ruído, porque no ruído a alma não escuta. Ele dizia que há pessoas que têm medo do silêncio, porque no silêncio Deus fala. E na virada do ano, quando o céu convida à interioridade, muitos escolhem a dispersão total. Riem, gritam, se distraem, mas fogem do encontro consigo mesmos. Isso cria um bloqueio sutil, porque a graça precisa de atenção para ser acolhida. E aqui muita gente se engana, porque pensa que é só festa, mas por dentro é fuga. Agora escute bem, porque o próximo ponto começa a separar os atentos dos distraídos. O próximo é ainda mais perigoso, porque se disfarça de algo positivo. Hábito 4. Trocar fé por controle. O quarto hábito que Padre Pio advertia é iniciar o novo ano colocando a confiança principal em sinais, rituais ou expectativas humanas, e não em Deus. Muita gente não percebe, mas troca a fé por controle simbólico. Acredita que determinadas cores, gestos ou costumes garantem proteção. Padre Pio não condenava tradições culturais, mas alertava. Quando elas substituem a confiança em Deus, tornam-se ídolos silenciosos. Ele dizia: aquilo em que você confia mais do que em Deus se torna seu Senhor. E isso bloqueia a graça, porque a graça exige abandono. Não controle. Quando a pessoa deposita a esperança em fórmulas, perde a simplicidade da fé. E a graça passa longe do orgulho disfarçado de costume. Poucos suportam ouvir isso, porque exige humildade espiritual. Exige reconhecer onde o coração realmente se apoia. E agora, chegamos ao ponto que Padre Pio tratava com mais gravidade, mas ainda não o mais grave. Antes, ele preparava a alma, porque sem preparação, essa verdade esmagaria. Ele dizia que muitos começam o ano alimentando ressentimentos antigos, carregam mágoas, justificam rancores, mantêm julgamentos internos enquanto pedem paz e bênção. Isso cria uma contradição direta. Padre Pio afirmava: quem fecha o coração ao perdão, fecha o canal da graça. A graça flui onde há misericórdia. Não perfeição, misericórdia. E aqui não se trata de sentir algo bonito. Trata-se de decisão, de soltar, de entregar a Deus o direito de julgar. Quem entra no ano novo com o punho fechado não consegue receber nada nas mãos abertas de Deus. O quinto é o que fecha o céu com um "depois eu vejo", e quase ninguém admite isso em voz alta. Mas agora chegamos à beira do que ele chamava de abismo silencioso. O hábito final não é apenas perigoso, ele é gravíssimo. E muitos o praticam sorrindo sem perceber. É aqui que a advertência se torna direta. E é por isso que Padre Pio pedia silêncio absoluto quando tocava nesse ponto. No próximo momento, você vai entender por que tantas graças prometidas não chegam. Não porque Deus fale, mas porque algo fundamental é rejeitado no instante mais decisivo. Agora, antes de revelar o hábito mais gravíssimo, Padre Pio fazia algo que poucos percebiam. Ele não apontava o dedo, ele apontava o espelho, porque este ponto não se reconhece fora, ele se reconhece dentro, e é aqui que muitos se sentem desconfortáveis, porque o texto começa a parecer pessoal demais. Não é coincidência, isso é sobre você. Deixe-me te perguntar como Padre Pio perguntaria no confessionário, em voz baixa, sem acusação, mas sem fuga. Como está o seu coração ao entrar neste novo ciclo? Está realmente aberto ou apenas cansado? Está esperançoso ou apenas repetindo o ritual de esperar que algo mude sem você mudar? Padre Pio dizia que há uma dor silenciosa que muita gente carrega na virada do ano. Uma dor que não aparece nas fotos nem nos sorrisos. É a sensação de que o tempo passa, mas algo dentro permanece travado. Você já sentiu isso? Aquela impressão incômoda de que os anos mudam, mas os mesmos vazios continuam voltando? Ele via isso com clareza. Via pessoas que trabalhavam muito, rezavam às vezes, ajudavam quando dava,
mas carregavam uma frustração profunda, difícil de nomear. Não era falta de fé declarada, era algo mais sutil, uma negociação interior com Deus. Padre Pio identificava isso rapidamente. A pessoa queria bênçãos, mas sem entrega total. Queria mudança, mas sem renúncia. Queria Deus como solução, não como Senhor. E aqui, talvez sem perceber, você se veja. Quantas vezes você pediu para Deus resolver algo que, no fundo, você não estava disposto a largar? Ele dizia: a alma quer o céu, mas não quer soltar o chão. E isso cria um conflito interno devastador. Porque o coração fica dividido. Uma parte clama por Deus, a outra se agarra ao controle, ao orgulho, às próprias justificativas. Você pode até não perceber, mas esse conflito cansa, gera ansiedade, gera irritação, gera aquela sensação de estar sempre começando de novo e nunca avançando de verdade. Padre Pio via isso como um sinal claro de bloqueio da graça. E aqui entra algo delicado. Ele perguntava: você entra no novo ano disposto a obedecer ou apenas a negociar? Porque há uma diferença abissal entre dizer: Senhor, faça a tua vontade, e dizer: Senhor, faça a minha vontade dar certo. Talvez você se reconheça naquele que diz: eu acredito em Deus, mas... Esse mas é perigoso. Mas isso eu não consigo largar. Mas isso aqui é do meu jeito. Mas isso todo mundo faz. Padre Pio afirmava que esse mas é uma porta entreaberta para a estagnação espiritual. Ele enxergava conflitos internos profundos. Pessoas que se sentiam culpadas sem saber exatamente por quê. Pessoas que se comparavam constantemente. Pessoas que entravam no novo ano já cansadas, já desanimadas, já esperando pouco, como se o coração tivesse aprendido a não esperar demais para não se frustrar. Isso é dor silenciosa. E é sobre você se, no fundo, você já entrou em ciclos novos esperando que nada mude. Padre Pio dizia que a alma ferida aprende a se proteger diminuindo a esperança. Mas isso não é humildade, é defesa. E a graça não entra onde o coração está blindado. Ele também fazia perguntas diretas, quase incômodas. O que você está adiando há anos? Qual mudança você sabe que precisa fazer, mas empurra sempre para depois? Qual pecado você relativizou? Qual ferida você se recusou a tratar? Qual pedido de Deus você fingiu não ouvir? Aqui muitos se veem, porque não se trata de grandes escândalos. Trata-se de pequenas infidelidades constantes, de uma vida espiritual morna, de uma fé que não é rejeitada, mas também não é priorizada. Padre Pio dizia que a mornidão é mais perigosa do que a queda, porque quem cai sabe que precisa levantar. Quem se acomoda, não. Você pode estar pensando: mas eu não sou uma pessoa ruim. E provavelmente não é. Mas Padre Pio não falava de bondade social. Ele falava de disponibilidade interior, de um coração verdadeiramente entregue. E ele alertava: Deus não força a entrada. Ele espera ser convidado, inteiro. Quantas vezes você entrou no novo ano dizendo: vou tentar ser melhor, mas sem decisão clara, sem corte, sem atitude concreta? Isso cria um desgaste invisível. A alma sente que está se traindo aos poucos. E esse autoabandono bloqueia a graça mais do que qualquer inimigo externo. Padre Pio via também outro conflito silencioso. Pessoas que se culpam demais, mas não se convertem. Carregam peso, mas não mudam direção. Ele dizia que isso também é orgulho disfarçado, porque a pessoa continua no centro, girando em torno da própria culpa, em vez de se abandonar à misericórdia. Talvez você esteja cansado, talvez esteja ferido, talvez esteja confuso, mas escute isso com atenção. Deus não exige perfeição para derramar graça. Ele exige verdade. Verdade sobre onde você está, sobre o que você pode, sobre o que você não consegue sozinho. Tudo isso prepara o terreno para o ponto final, o mais grave, a raiz de muitos bloqueios. Aquilo que, se não for confrontado, anula todo o pedido feito na virada do ano. No próximo momento, Padre Pio não suavizava a voz. Ele advertia com amor, mas com firmeza absoluta, porque aqui não há meio termo.
Hábito 5. Entrar no ano já decidido a não obedecer. Ele dizia com firmeza absoluta: esse tipo de coração não recebe graça, recebe apenas migalhas, porque a graça exige rendição, não parcial, total. Na virada do ano isso se manifesta de forma clara. A pessoa pede saúde, mas não quer mudar hábitos que destroem o corpo. Pede paz, mas se recusa a cortar relações que adoecem. Pede prosperidade, mas continua vivendo na desordem. Pede direção, mas rejeita qualquer correção que doa. Padre Pio afirmava algo que gelava o confessionário. Quando o homem diz Deus primeiro, mas vive colocando tudo antes, o céu se cala. Não por castigo, por respeito à escolha humana. Deus não invade, ele espera. E aqui está o ponto mais duro. Muitos entram no novo ano já decididos a não obedecer em algo específico. Eles sabem exatamente o que Deus já pediu em silêncio. Sabem o que precisam abandonar, perdoar, confessar, corrigir, mas fazem um acordo interno. Depois eu vejo isso. Padre Pio dizia que esse depois é a palavra favorita do inferno. Esse hábito bloqueia as graças porque transforma Deus em coadjuvante, em recurso de emergência, em último plano. A pessoa até reza, até pede, até se emociona, mas mantém o controle, e onde há controle, não há abandono. Onde não há abandono, a graça não se estabelece. Ele dizia: a graça não entra em corações que querem negociar termos. Ou Deus é Senhor ou não é. Não existe meio governo espiritual. Na virada do ano, isso se agrava porque o momento é simbólico. O céu observa não apenas o que se pede, mas quem governa as decisões. Padre Pio via pessoas começando o ano com grandes pedidos e pequenas obediências, e isso gera frustração espiritual profunda, porque a alma sente que algo está errado, mas não entende por quê. Esse hábito é gravíssimo porque cria uma ilusão de fé. A pessoa acredita que está caminhando com Deus, quando na verdade está apenas pedindo que Deus caminhe com ela atrás. Padre Pio dizia que muitos milagres não acontecem, não por falta de poder divino, mas por excesso de resistência humana. Resistência camuflada de prudência, costume, meu jeito de ser. Ele alertava: o inferno não precisa destruir quem já se recusa a se render. Talvez isso doa ouvir, mas é libertador reconhecer. Porque enquanto esse hábito permanece, tudo fica travado. A vida espiritual entra em ciclos repetitivos, as mesmas lutas, as mesmas quedas, as mesmas promessas quebradas, e a pessoa começa a achar que Deus se afastou, quando na verdade foi ela quem nunca se entregou por inteiro. Padre Pio não encerrava esse alerta com medo, ele encerrava com escolha. Ele dizia: ou você começa o ano ajoelhado, ou passará o ano tropeçando. Ajoelhado não de corpo apenas, de vontade, de controle, de decisões. E aqui está o confronto final. Deus não pede tudo porque é tirano. Ele pede tudo porque só Ele pode sustentar tudo. Quando você entrega apenas partes, carrega o resto sozinho. E isso cansa, desgasta, endurece. Mas quando há rendição verdadeira, mesmo frágil, mesmo imperfeita, algo muda. A graça encontra passagem, o peso diminui, a direção se clareia. Não porque os problemas somem, mas porque agora não é mais você quem governa. Padre Pio dizia que o céu se move rapidamente quando encontra um coração disponível. Não perfeito, disponível. Agora, depois desse confronto, não se deve terminar em medo, porque onde há verdade, há misericórdia. Onde há reconhecimento, há redenção. Agora vem o alívio, não porque o alerta foi exagerado, mas porque a misericórdia é maior do que qualquer bloqueio quando o coração decide se abrir de verdade. Padre Pio nunca deixava uma alma ferida sair sem esperança. Depois do confronto vinha o remédio, simples, concreto, possível. Ele dizia algo que consola profundamente. Nenhum ano está perdido quando começa com um coração ajoelhado. Não importa como você chegou até aqui, não importa quantas vezes errou, não importa quantas graças bloqueou sem perceber. O que importa é o que você faz agora. A redenção começa quando você para de negociar e começa a confiar.
Não é uma emoção, é uma decisão interior. Padre Pio ensinava que Deus não espera gestos grandiosos, ele espera a verdade. Um coração que diga, mesmo tremendo: Senhor, eu não sei como mudar tudo, mas eu não quero mais te resistir. Esse é o ponto de virada real. Ele orientava um gesto prático, silencioso, poderoso, que pode ser feito em qualquer dia, mas que transforma o início de um novo ciclo. Ele dizia: antes de pedir qualquer coisa, entregue tudo, não em palavras longas, em uma entrega simples e honesta. Padre Pio recomendava que a pessoa ficasse alguns minutos em silêncio e dissesse do fundo da alma: Deus, eu não quero mais conduzir minha vida sozinho. Mesmo com medo, eu te entrego o controle. Esse gesto quebra o hábito mais gravíssimo, porque onde há entrega, a graça entra sem resistência. Depois disso, ele orientava algo ainda mais concreto. Escolha uma única atitude de obediência real. Não 10 promessas, não listas longas. Uma só, aquela que você sabe que Deus já pediu. Um perdão, uma confissão, um afastamento, um retorno à oração, uma correção necessária. A graça se ancora em atos, não em intenções vagas. Padre Pio dizia: uma obediência sincera abre mais o céu do que 100 promessas adiadas. E aqui vem algo que muitos precisam ouvir. Redenção não é sentir-se forte, é confiar mesmo fraco. Não espere se sentir pronto. Ninguém nunca está. Espere apenas estar disponível. Deus não trabalha com almas perfeitas, ele trabalha com almas entregues. Ele também ensinava a encerrar esse processo com gratidão antecipada. Não porque tudo já se resolveu, mas porque a confiança honra a Deus. Dizer obrigado antes de ver é declarar: eu confio em ti. Padre Pio encerrava com uma oração simples, que você pode fazer agora, em silêncio ou em voz baixa. Senhor, eu coloco este novo ciclo nas tuas mãos. Renuncio ao controle, ao orgulho e às resistências. Aceito a tua vontade, mesmo quando não a entendo. Purifica minhas intenções, corrige meus caminhos e faz de mim um instrumento da tua misericórdia. Eu confio, eu me entrego, eu descanso em ti. Ele dizia que, quando essa oração é feita com verdade, algo é alinhado por dentro, e é assim que a graça encontra espaço para permanecer. Não termine este momento com pressa. Não volte ao ruído imediatamente. Leve consigo essa decisão, porque o ano não é transformado por sorte. É transformado por entrega. E lembre-se do que Padre Pio repetia com ternura e firmeza: onde há entrega, nunca falta graça. Onde há humildade, Deus se aproxima. Você não está sozinho. Agora receba o fechamento como Padre Pio fazia, sem espetáculo, sem excesso de palavras, mas com direção clara. Ele dizia que a graça precisa de continuidade, ou se perde no primeiro ruído do cotidiano. Por isso, o encerramento não é um fim, é um envio. Ele orientava algo muito simples para os dias seguintes, algo que sela espiritualmente o que foi decidido: começar cada manhã com um ato de entrega consciente. Não uma oração longa, apenas uma frase dita com verdade, antes de qualquer distração, antes do telefone, antes das preocupações. Senhor, hoje eu escolho confiar. Padre Pio afirmava que essa frase, repetida com fidelidade, cria uma disciplina interior poderosa, porque a alma aprende, pouco a pouco, a não retomar o controle que foi entregue. A tentação de governar tudo volta, sempre volta, mas agora você tem um gesto para responder. Ele também alertava: não espere aplausos interiores. A verdadeira mudança quase sempre começa discreta. Às vezes, o coração até estranha o silêncio novo, mas isso é sinal de que algo foi alinhado. A graça costuma agir primeiro em profundidade, não em sensação. Outra orientação prática: proteja o que foi decidido. Não comente com todos, não busque validação, não transforme em discurso. Decisões espirituais amadurecem no silêncio. O inimigo não ataca apenas com tentações grandes, mas com dispersão, com dúvidas plantadas por palavras alheias. Padre Pio dizia: aquilo que Deus começa no silêncio, o homem não deve expor ao barulho. E se houver queda, porque pode haver,
Ele era claro: cair não cancela a entrega. O que cancela é desistir. Se cair, levante rápido, confesse, recomece, não dramatize, não se condene. A misericórdia não se cansa tão facilmente quanto o orgulho. O maior sinal de que a graça voltou a fluir não é a ausência de problemas, mas a mudança de postura diante deles. Menos desespero, mais abandono, menos controle, mais confiança. Isso é fruto. Isso é sinal. Por fim, Padre Pio encerrava com uma bênção simples que você pode acolher agora interiormente. Que o Senhor guarde o seu coração da soberba disfarçada, proteja a sua vontade da resistência silenciosa e conduza seus passos por caminhos de verdade. Que este novo tempo seja menos sobre pedir e mais sobre confiar, menos sobre controlar e mais sobre se abandonar. Agora é silêncio e decisão. Não discuta, não adie, não racionalize para fugir. Faça hoje o primeiro gesto, nem que seja só um, e mantenha amanhã o mesmo gesto. Porque o céu não procura perfeição, procura um coração disponível. Que Deus confirme no seu interior aquilo que foi plantado, e que você tenha coragem de viver o que foi despertado.